Fala, roqueiros e roqueiras do meu Brasil, está começando mais um vídeo no canal Rock em Romania e hoje eu irei comentar sobre essa pérola aqui, Jazz do Queen, né? Afinal, Jazz é um álbum estranho que ficou muito datado no seu tempo, ou Jazz é uma obra-prima injustiçável? Bem, se você caiu aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Bem, o Queen, naquela época, né, já havia, lançado o News of the World, em outubro de 77, e a banda, tinha feito uma turnê, uma nova turnê, norte-americana, que durou 26 apresentações, no período de 11 de novembro a 22 de dezembro, e inclusive, até o Dico, passou por um perrengue, machucou a mão, teve 19 pontos, mas mesmo assim concluiu essa turnê, E, após aproximadamente no início do ano de 78, a banda, após uma pequena turnê europeia, decidiu fazer um novo álbum, gravar um novo álbum. Então, a partir de julho de 78, o Queen, para fugir dos impostos, do Império Britânico, da Inglaterra, a banda decidiu, gravar o álbum, que seria o Jazz, no Superbir, em Nice, no sul da França. A banda, acabou indo para a França para gravar, e também foi para a Suíça, em Montreux, na Suíça. E a partir de julho de 78, iniciou as gravações do Jazz, que a banda gravou 7 canções no Superbir, na França, e nos últimos 3 meses, que foi até outubro, a banda gravou no estúdio Montaigne, lá em Montreux, na Suíça, que viria a ser comprado pela banda anos depois, E aqui, é um álbum que o Jazz acaba sendo um álbum muito estranho, nas primeiras ouvidas, o Jazz acaba se tornando um álbum muito diferente, dos padrões da banda. Não tão diferente do que a banda iria fazer anos mais tarde, porque para quem já estava acostumado com o som a partir do A Night at the Opera, e que também depois, um ano antes havia escutado, o News of the World, quando vem o Jazz, vem esse boom, porque a música que inicia o Jazz, que é a estranhamente divertida Mustafa, que é uma música meio nostálgica do Fred, a sua infância, em Zanzibar ali, que é uma música que junta palavras árabes com palavras em inglês, mas que é muito divertida essa música. E, para quem escuta esse álbum, e começando por Mustafa, acaba não entendendo nada, mas é uma música muito divertida. Inclusive, um fato curioso aqui, esse acabou sendo o último álbum da banda a ser produzido pelo Roy Thomas Baker, que
já havia ficado 2 álbuns, né, sem produzir o Queen, né? Aí ele voltou, né? E inclusive, né, por essa volta, o Baker acabou trazendo também um sintetizador chamado Syndrum, né, que é um sintetizador eletrônico de bateria, né, que foi criado pelo Joey Pollard, né, e foi utilizada na música Phoenix, né, do Roger Taylor. Enfim, em relação ao Mustafa, né, como eu estava dizendo, o curioso aqui se deu na mixagem da música, né, porque a música inicia lenta, aí quando entra a primeira guitarra do meio, a música aumenta, né, isso se deu na mixagem mesmo, né, que foram responsáveis pelos engenheiros de som Guelph Rockman e John Etchells, né. Enfim, tem pérolas, né, maravilhosas aqui, né. Depois de Mustafa vem Fat Bottom Girls, né, que, né, tem uns erros de gravação que são demais, né, que dá o tchan na música, né, que foi inspirada também pela Tour da França, né, Tour de France. Depois vem Jealousy, uma belíssima balada composta e cantada pelo Fred, né? Depois vem Bicycle Race, também, né, que o Fred compôs inspirado, né, pela Tour de France também. Depois vem If You Can't Be Tamed, né, que é a primeira canção aqui do Deacon nesse álbum, né, que é uma crítica bem fervorosa contra a Trident Production também, né. Depois vem Let Me Enter You, que é uma música bem heavy metal, bem pesada mesmo, que aqui, né, inclusive o Fred cita várias coisas, cita até as gravadoras EMI e Elétrica, né, a EMI na Inglaterra, né, e a Elétrica nos Estados Unidos. Depois vem Dead on Time, também composta pelo May, que inclusive aquele estrondo, né, que dá no final da música foi o May, né, gravou através de um gravador portátil, né, um barulho de trovão, né, e aí, né, encerrou brilhantemente essa música. Depois vem In Only 7 Days, outra balada belíssima composta pelo Deacon aqui. Depois vem Junior's Ball, né, composta pelo May também, né, que foi inspirada pelo Festival de Jazz de Montreal, né. Depois vem a Funny, né, que aqui se usa o primeiro sintetizador da banda, né, em massa mesmo, né, que é o Syndrum, que foi ideia do Baker, né, que já havia utilizado até no The Cars, né, que ele também produziu, né. Depois vem a Living Home NZ, outra pérola gravada e, né, composta e gravada pelo May, que aqui, né, nessa canção ele utiliza o vari-speed, né, para a voz dele se assimilar a uma voz feminina, né, no trecho Stay My Love, What's Right My Love, né. Depois vem o clássico, né, Don't Stop Now, né, que vale uma curiosidade, né, nessa versão do jazz, a guitarra do May só é apresentada no final, né, no solo, mas nessa versão aqui, né, de 2011, tem no bônus a versão completa da música com a guitarra, né, em que a guitarra do May está presente em toda a canção, né, e encerra com
uma pedrada também, que é Moral of the Jazz, do Taylor, né, que o Taylor canta. O Taylor não só canta, mas ele também toca guitarra, toca bateria. Enfim, né, aqui também nessa música ele, né, se mostra um grande multi-instrumentista nessa canção aqui, né. Enfim, é uma obra-prima, né, esse álbum, na minha opinião. Mas é por isso que eu falo, é um álbum estranho na primeira ouvida, né, na primeira vista, mas também é uma, né, eu acho que esse álbum aqui envelheceu muito bem aqui. E, né, vale uma curiosidade aqui, na época, né, que o álbum foi lançado, né, o Jazz, né, atingiu o número 2, né, nas paradas britânicas e o número 6 nos Estados Unidos. Mas vale uma curiosidade aqui que no encarte, né, original vinha, né, essa foto, né, que vinha essa foto, né, esse encarte, né, dessas mulheres, né, nuas, né, na bicicleta. E nos Estados Unidos esse encarte, né, foi censurado, né, veio muitas críticas devido a essa foto, né, nesse encarte. Então, o que a banda fez? A banda decidiu lançar, né, dar essas fotos, né, através de cartão postais do fã-clube da banda, né? Já que, né, nessa foto foi muito criticada, censurada. Então a banda, para burlar essa censura, decidiu lançar somente essa foto, né, mandar somente essa foto através do fã-clube, né, da banda. Enfim, é uma obra-prima maravilhosa, né? E eu acho, sinceramente, uma obra-prima injustiçada, né? Inclusive em relação à capa, né? Que, né, esse círculo, né? Aí vem o nome Jazz. Tanto o nome quanto a foto, a ilustração da capa, foi ideia do Roger Taylor, né? Que o Taylor, né, já havia visto o nome Jazz pichado, né, no muro lá na Suíça, né, esse nome. E ele também já havia visto, né, um desenho, né, basicamente igual esse aqui, né, com a palavra Jazz, com esses vários círculos, num muro em Berlim, né. E como ele também já havia uma música, né, chamada More of the Jazz, né, aí que deu, né, juntou tudo, né. Enfim, Jazz é uma obra-prima muito injustiçada, mas que também, né, é um álbum estranhamente divertido, né, vamos dizer assim. Até mais, galera.